Beleza, galera, começando mais uma aula de estrutura de dados e linguagem de programação. Vídeo aula de hoje estaremos falando sobre introdução a matrizes. Vamos conhecer a estrutura de uma matriz, que é basicamente a continuidade daquilo que nós vimos em vetores, só que agora de forma bidimensional. Então, o que vem a ser uma matriz também é uma estrutura de dados, tá? Similar à estrutura de vetores que nós vimos até aqui, e que segue o mesmo princípio dos nossos amigos vetores, né, que nós manipulamos, fizemos inserção, consulta, organização de dados em vetor. Porém, ela é uma estrutura bidimensional, galera. O que isso significa? Que ela tem duas dimensões, ela tem linhas e colunas. Basicamente é isso, tá? Na linguagem C, a alocação da matriz acontece de forma estática, alocação estática e sequencial, tá? Então a gente vai percorrer também cada uma das casas da matriz para que a gente consiga acessar os seus valores. Uma matriz pode ser considerada uma tabela, ok? Composta de linhas e colunas, tá? Então estamos fazendo aqui uma breve definição de matrizes, tá? Então uma matriz é uma tabela com linhas e colunas. Então a gente vai precisar acessar agora cada uma das posições da matriz, a gente vai ter que dizer em qual linha e em qual coluna está, né, a posição que a gente quer acessar. Bom, a estrutura de uma matriz, ainda falando de matriz, ela necessita de um índice, né? Como ocorre nos vetores, ela também precisa de um índice, galera. Tá? Então, para referenciar. Só que nos vetores a gente tinha um único índice para dizer em qual coluna eu queria pegar, qual era a coluna que eu queria acessar o dado, né? Na matriz eu tenho que ter um índice para fazer referência à linha, tá? E eu vou precisar de um outro índice para fazer referência à coluna, tá? Então, sem muito segredo, né? A diferença basicamente é essa, de vetor para matriz. Então, da mesma forma que da mesma forma que ocorre em um vetor, uma matriz é definida com um tamanho fixo. Então, na linguagem C, ela tem um tamanho pré-estabelecido que a gente vai criar logo no início do nosso programa. Todos os elementos são do mesmo tipo, também a mesma coisa acontece com o vetor. Na linguagem C também cabe esse parêntese, porque em outras linguagens é possível você guardar no vetor e numa matriz tipos de dados diferentes. Mas na linguagem C, ele armazena dados do mesmo tipo apenas, tá? Então, cada célula contém somente um valor. Então, eu vou acessar cada uma das células, né, que a gente vai chamar de célula, o encontro de uma linha com uma determinada coluna. Então, cada uma dessas células, ela contém apenas um valor que a gente vai estar armazenando ali. Tudo bem, pessoal? Então, fica aqui essa definição inicial de matriz para a gente começar a entender como é que a gente vai estruturar os dados em uma matriz. Bom, então trabalhando com matrizes, né? Então as linhas horizontais de uma matriz são chamadas de linhas, então não muda muita coisa, né? Então as linhas horizontais são linhas. E as linhas verticais são chamadas de colunas da minha matriz. Logo, agora vem uma definição até matemática, uma matriz que possui linhas, né? Uma matriz que possui linhas e j colunas, né, é chamada de uma matriz I por J. Tá? Então, anotem isso daí. Tá? Então, uma matriz de I linhas e J colunas é chamada de uma matriz I por J. O que isso significa? Que escreve-se I, esse x aqui, ó, J. Aí você está um pouco em dúvida, por que tem a ver o I e o J? Tá? Na matemática, o I representa a linha, o J representa a coluna. E quando eu digo que tem uma matriz que tem tantas linhas e tantas colunas, eu digo que essa matriz ela é I por J, né? Como I representando linha e J coluna. A gente vai trazer um exemplo aqui para a gente deixar bem clara essa definição aí para vocês, tá, galera? Então, I e J são as dimensões de uma matriz. Como assim, né? Por exemplo, uma matriz M de ordem 2 por 3. Então, isso que ele está falando aqui em cima, ó, que escreve-se dessa maneira, ó,
I, X e o J, quer dizer que eu estou dizendo que aqui eu tenho uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Tá? Então, é uma matriz de ordem 2 por 3. É assim que se faz a leitura desse 2x3 aqui. Tá? Só para a gente aprender a fazer essa leitura da matriz. Então, faça, na linguagem C, uma estrutura de dados, uma matriz de ordem 4 por 5. 4 linhas e 5 colunas. Pronto. Okay? É assim que se faz a leitura de uma matriz, assim que se faz o enunciado para a gente trabalhar com matrizes. É isso que a gente está tratando aqui nesse slide. Tá? Então, uma matriz M de ordem 2 por 3, ela armazena praticamente a multiplicação desses dois aqui, né? 2 vezes 3, ela armazena 6 valores. Tá? Afinal de contas, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Tudo bem? Então, eu tenho aqui as posições, tá? Cada uma das posições da minha matriz, armazenando 6 valores possíveis nessa matriz M de ordem 2 por 3. Beleza, galera? Tudo bem? Anotaram? Tá? Vamos seguindo. E aqui temos outros exemplos de matriz. Aqui eu tenho uma matriz, qual é a leitura disso aqui, gente? Uma matriz chamada A. E essa matriz A é de ordem 3 por 4. Ok? 3 por 4 quer dizer que ela vai ter 3 linhas. Né? Tá aqui, ó, 1, 2, 3 linhas e 1, 2, 3, 4 colunas. Né? 3 vezes 4 quer dizer que ela armazena até 12 valores para a gente. Tudo bem? Um outro exemplo de matriz, uma matriz chamada B, de ordem 4 por 2. Quer dizer que ela vai ter 4 linhas, ó, 1, 2, 3, 4 linhas por 2 colunas. Então, essa matriz aqui, ó, 2 vezes 4, né, a ordem dela, a dimensão dessa matriz, permite a gente armazenar até 8 valores nela, tá? Nessas 8 células que foram geradas. Tudo bem até aqui, pessoal? Fizemos essa definição inicial de matriz para a gente entender como ela é estruturada, como ela é organizada, para a gente trazer para a nossa linguagem de programação C. Como é que a gente faz a declaração de matriz, então, na linguagem C, né? Assim como os vetores, que a gente tem que definir lá o tamanho, né, do vetor dentro de colchetes, né, as matrizes também vai seguir essa mesma linha de colchetes. Só que eu vou definir um colchetes para linha e outro colchetes para coluna, já antecipando vocês sobre a forma de declaração das matrizes. Tá? Mas aqui ele continua dizendo que as matrizes só podem armazenar elementos do mesmo tipo de dado. A gente falou disso. Se eu criar uma matriz do tipo inteiro, ela só vai guardar inteiros. Tá? Simples assim. Tá? Se eu criar uma matriz do tipo float, só vai guardar números reais. Tá? Isso na linguagem C. Após declarar uma matriz, durante a execução do programa não é possível modificar o seu tamanho. Tá? Se eu definir o tamanho dela, o programa está em execução, eu não consigo alterar o tamanho dessa matriz. E aí agora vem o que nos interessa, a declaração da matriz. Da mesma forma que o vetor, digo aqui qual é o tipo dela, o nome que eu quero dar para essa matriz, e no primeiro colchetes ele se refere à quantidade de linhas, e no segundo colchetes a quantidade de colunas, né? Como a gente viu, é uma matriz de ordem 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. Tá? Então, essa também segue a mesma ordem aqui dos colchetes. Primeiro colchetes para linha e o segundo colchetes para coluna. Então, aqui eu estou criando uma matriz do tipo inteiro, chamada mat, de ordem 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. E aqui eu estou criando uma outra matriz do tipo float, chamada test, esse é o nome da minha matriz, tá, galera? De ordem 3 por 5, 3 linhas e 5 colunas. Tudo bem? Então, percebo que aqui eu estou fazendo a declaração de uma matriz na linguagem C. Ok? Sem mistério até então, né? Como eu faço para fazer atribuição de matriz? Atribuição, entendo que é inserção de dados numa matriz. Como é que eu faço para preencher cada uma das casas da matriz numa linguagem de programação, pessoal? Para realizar a atribuição de valores, né, inserção de valores em elementos de uma matriz, é necessário informar a posição desse elemento. A gente já sabe que para a gente acessar uma célula, que é o encontro de uma linha com uma coluna, né, a gente precisa de ter dois números, o número da linha
e o número da coluna. E aí uma forma da gente preencher seria assim, galera, de forma manual ainda, né? Criei a minha matriz aqui em cima, como nós já vimos no slide anterior, uma matriz chamada mat, do tipo inteiro, só guarda números inteiros, de ordem 2 por 2. Ela vai ter duas linhas e duas colunas. E aí tem um detalhe importante de se lembrar. Na linguagem C, a primeira casa, quando a gente estava tratando de vetor, né, quando eu criava um vetor de 10 posições, a primeira casa era casa 0. E a última casa, casa 9, né? Estão lembrados disso? Então, eu criava um vetor de 10 posições, a primeira casa é sempre 0, e a última, no caso, se for um vetor de 10 posições, vai de 0 a 9. Isso também acontece na matriz. Tá? Então, a primeira linha e primeira coluna aqui, ó, é posição 0, 0. Ok, pessoal? 0, 0, guardei 25 lá dentro. Depois eu chamei a próxima posição da minha matriz. Tá? Na linha 0, coluna 1, guardei 35. Depois chamei outra posição da minha matriz, na linha 1, coluna 0, 45. Estou fazendo isso de forma manual, mas a gente vai criar um laço de repetição para isso, né? Não tem por que a gente trabalhar isso na mão. E depois, linha 1, coluna 1, colocamos aqui 55 na matriz. Como é que ficou organizado então? Ficou assim, né, pessoal? Olha, veja a correspondência. Casa 0, na linha 0, coluna 0, o 25 é aqui, né? Ó, tá? Continuando na linha 0 e coluna 1, ou seja, ele passou para essa próxima aqui, ele jogou 35. Tá? Então, ele colocou aqui. Aí na linha 1, ou seja, ele já pulou para a próxima linha, que a primeira linha era 0, né? Linha 1, coluna 0, que é a primeira coluna, colocou 45 aqui. E aí na última, que é a linha 1, coluna 1, ele jogou 55. Tá? É um pouco ruinzinho de se adaptar de início, tá? Mas é bom vocês tomarem nota disso aí também. Tá? Saber que a primeira posição é 0, então a gente fica acostumado a pensar que uma matriz 2 por 2 vai terminar aqui no final, né? O número 2 e o outro número 2. Né? Se a gente estivesse trabalhando com matemática, realmente faria sentido. Mas como ele começa na posição 0, então, na verdade, ele termina uma casa antes, né? Então, a minha matriz ela termina aqui mate na posição 1, 1. Cheguei no final da minha matriz já, porque ele começou aqui, pessoal, em 0. É muito importante tomar nota disso, porque isso também já acontecia em vetor, então acredito que a maioria de vocês estão habituados a essa concepção, né? Ok? Atribuição de matrizes, então, é possível fazer atribuição de valores junto com a declaração da matriz. Bora ver um exemplo aqui, ó. Eu posso também já criar a matriz, pessoal. Estou criando aqui a minha matriz, tá? 2 por 2 e logo em seguida, ó, ela tem aqui um sinalzinho de atribuição, que é justamente estamos fazendo atribuição de valores, estou inserindo valores diretamente aqui com a representação dessas chaves. Tá? Então, como ela é de ordem 2 por 2, vai ter duas linhas e duas colunas. Tá? Eu abro aqui as chaves, aí eu abro aqui, essa primeira chave se refere aqui à nossa primeira linha. Depois, com essa vírgula, eu abro outras chaves e me refiro aqui à segunda linha da minha matriz. Tá? Só para vocês saberem que existe essa forma de preencher. Tá? Então, seria preenchido dessa maneira. Ó. Na primeira linha, como eu falei para vocês, ficou 25 e 35. Na segunda, ficou o que está nessa segunda chave, ó, 45 e 55. Tá? Por que que é importante vocês conhecerem? Se você lidar com algum tipo de código que venha com esse tipo de atribuição, você vai saber o que está acontecendo ali. Tá? Não é o ideal, não é o que vai acontecer nas atividades, mas você tem que saber o que está acontecendo, né? Então, aqui, ó, essa matriz aqui, teste 2 por 4, certo? Ela tem duas linhas e quatro colunas. Então, na primeira linha, as quatro primeiras colunas ali, né, da primeira linha estão sendo preenchidas com 5, 10, 15. E aí, na segunda linha, está sendo preenchido com 10, 15, 20 e 25. Então, esse teste vai ser preenchido dessa maneira, pessoal. Tá? Tomem nota disso também. Tá? É mais para você conhecer que existe essa forma de preencher a matriz também. Principalmente, às vezes, você quer fazer algum teste na matriz, já quer deixar ela preenchida de forma pré-estabelecida, então você pode fazer dessa maneira. Ok?
atribuindo matrizes na mão. Isso aí é doloroso, né? Atribuir uma matriz na mão, né? Já sabe que vai dar calo aí. Preencher uma matriz 3 por 3 com números em ordem crescente de 1 a 9. Ok? Então, se é uma matriz 3 por 3, então justamente ela armazena 9 valores diferentes, né? A gente pode armazenar. E aí depois, preencher, depois mostrar a matriz na tela. Tá? Então, como é que a gente poderia fazer isso? Eu quero preencher a matriz 3 por 3 com números de 1 a 9 em ordem crescente, pessoal. E depois mostrar essa matriz na tela. De forma manual, seria assim. Criei a minha matriz aqui, ó. Para otimizar espaço, dei o nome de x, a minha matriz se chama x, de ordem 3 por 3. E aí, olha só o trabalho aqui, ó. Na posição 00 joguei 1, na posição 01 joguei 2, na posição 02 joguei 3, na posição 10 joguei 4, na posição 11 joguei 5, na posição 12 joguei 6 e assim por diante. Fui chamando cada uma das posições, certo? Ele continua para cá ainda, para a gente escrever, tá? Então, feita a atribuição aqui dos valores, né? Percebo que é uma matriz de ordem 3 por 3, ela vai até a casa 2, 2. Tá? Lembrando que por que ela vai até a linha 2, coluna 2? Porque ela começa na linha 0, coluna 0. Tá? Então, finalizei o preenchimento aqui da minha matriz. Essa linha aqui, todas essas linhas é só para escrever ela. Então, estou escrevendo, colocando uma barra, tá? Estou concatenando aqui com a barra vertical. E aí eu coloco cada uma das posições separadas por barra. Tá? Tudo na mesma linha. Aqui a gente dá uma nova quebra de linha. Depois vem todo mundo na mesma linha aqui. Depois uma outra quebra de linha. E aí eu escrevo todas as posições, tudo de forma manual. Né? E o resultado vai ser esse aqui, galera. Só para ficar nesse formato de matriz. Se você não tivesse cuidado de dar a quebra de linha, né, como está sendo feito aqui, ele vai mostrar como se fosse um vetorzinho, tá? Em ordem linear. Tá? E como a ideia é a gente tentar representar isso como uma matriz, eu fiz dessa maneira. Ok? Então, a gente tem aí essa representação de atribuição da matriz de forma manual aqui, não é o ideal, né? E a impressão dela, ó, tudo de forma linha a linha, na mão, né? É bastante doído. Então, a gente quer otimizar o nosso código, vamos percorrer então essa matriz utilizando loop. Vamos criar um laço de repetição, né? Para a gente percorrer a matriz. E aí vem algumas regras antes da gente implementar. Uma regra, ou então pelo menos uma coisa que vocês não podem esquecer na hora de preencher, percorrer uma matriz, é o seguinte. Primeiro, para cada dimensão de uma matriz tem quantas dimensões, pessoal? 2 dimensões, né? Então, sempre haverá um laço de repetição. Então, se uma matriz ela é bidimensional, ela tem 2 dimensões, então eu vou criar 2 laços de repetição. No vetor, ele é unidimensional, ele só tem uma dimensão. Então, eu só crio um laço de repetição para me percorrer o vetor, né? E numa matriz, se ela é bidimensional, eu preciso criar 2 laços de repetição, um para percorrer linha e o outro para percorrer a coluna. Então, se são 2 dimensões, então teremos que criar 2 laços de repetição, né? Estamos nessa parte aqui de entender por que isso. E cada laço executará até o limite da quantidade de linhas ou colunas. Se eu estou criando um laço para percorrer as linhas, ele vai até o tamanho da quantidade máxima de linhas. Se eu estou criando um laço para percorrer a quantidade de colunas, ele vai até a quantidade de colunas que eu tenho ali na minha matriz. Tá? Isso vai depender de acordo com a ordem da matriz. Se é uma matriz de ordem 4 por 5, o primeiro laço vai até 4, né? A gente vai até 3, que ele vai de 0 a 3. E o segundo, se é 5 colunas, vai de 0 a 4. Tá? A gente vai fazer exemplos práticos para vocês entenderem. Mas o que fica nesse primeiro momento é que eu vou criar 2 laços de repetição, um que vai percorrer a quantidade de linhas e o segundo que vai percorrer a quantidade de colunas, galera. Então, de fato, por exemplo, uma matriz aqui de ordem 4 por 2. Uma matriz aqui de ordem 4 por 2 é composta por 4 linhas e por 2 colunas.
né? A gente já tem essa definição aí. Como é que eu poderia fazer? Criei aqui a minha matriz, olha, 4 por 2, do tipo inteiro, tá tudo bonitinho. E aqui criei duas variáveis, galera. São variáveis de controle. E de propósito eu coloquei ela sendo a primeira i. O i representa o quê? Aqui, né, a nossa quantidade de linhas, né, que nós vimos na definição das matrizes. E criei uma variável j, também de propósito. Poderia ser o nome que você quiser, tá, galera? Mas eu estou criando assim para a gente ter essa referência, ó, que uma variável vai se referir à quantidade de linhas e a outra à quantidade de colunas. Feito isso, defini o tamanho da minha matriz e as minhas duas variáveis i e j, uma para linha e outra para coluna, eu já posso começar aqui a criar o meu primeiro for. Então, esse primeiro for, ele pega aqui, ó, o i, o i começa em zero, né? Então o i começa valendo zero. Enquanto ele for menor que 4, ou seja, ele vai de 0 a 3, justamente porque eu tenho aqui, ó, 4 linhas, mas lembrando que a matriz começa em zero. Então ela vai de 0 a 3, então o meu for, que vai percorrer a linha, né, o meu i começa em zero, enquanto ele for menor que 4, ou seja, até ele se tornar 3, né, ele vai entrar. E aí, enfim, quando ele atingir o valor 4, ele sai do laço de repetição. Tudo bem? Então, esse for aqui, ó, é para percorrer a quantidade de linhas, pessoal. Tudo bem? E aí eu tenho um outro for aqui dentro, a gente chama de um for aninhado, né? Está um dentro do outro, que eu tenho o meu j, que é justamente o que faz referência à coluna. Quantas colunas vai ter essa matriz, galera? Duas colunas, né? Tá bom? Duas colunas. A primeira coluna é a 0 e a segunda coluna é a coluna 1. Então, por isso que meu j começa em 0. Enquanto ele for menor que 2, ou seja, até ele se tornar 1, né? Ele vai entrar nesse laço. Ok? Então, esse segundo for aqui, pessoal, é para percorrer a quantidade de colunas da minha matriz. Certo? Então, muita atenção aí. Se eu estou criando uma matriz de ordem 4 por 2, então meu i começa em 0 enquanto ele for menor que 4. E como só tem duas colunas, meu j começa em 0 enquanto ele for menor que 2. Basicamente, a gente vai ter uma ligação direta desse primeiro cara para cá, porque se são 4 linhas, né? Então, e vai de 0 a 3 nesse cenário, da linguagem C, então meu laço de repetição vai rodar de 0 até 3. Beleza? E a gente vai ter uma ligação direta também desse cara com o segundo laço. Tá? Como eu tenho duas colunas, então aqui o j começa em 0 enquanto ele for menor que 2. Tá? Então ele vai oscilar de 0 e 1. 0 a 1, né? Vai ser a oscilação dele. E aí? O que eu faço dentro desse segundo laço aqui? Ó? Eu chamo a minha matriz, chamada x na posição ij. Percebo que a primeira vez o i vai ser 0 e o j vai ser 0, galera. Então, eu vou chamar a minha matriz na posição 0, 0. E aí, posso jogar o valor que eu quiser aqui. Aí vai da criatividade. Posso fazer uma pergunta para o usuário e aí dar um scanf nessa posição aqui, ó, na minha matriz, na posição ij, que a primeira vez vai ser 0, 0. Né? Posso jogar um valor diretamente aí, né? Aí fica a critério de cada um. Tá? A garantia que nós temos é que com esses dois laços de repetição, nós vamos percorrer totalmente a matriz. Tá? Vai estar um laço dentro do outro, e ele vai percorrer, né, primeiro todas as colunas da primeira linha, depois todas as colunas da segunda linha, e aí se tiver mais linhas, ele vai percorrendo dessa maneira. Tá? Porque ele vai executar primeiro esse for mais interno, até terminar a quantidade de colunas, depois ele volta para o for mais externo, atualiza mais uma linha e entra de novo para percorrer todas as colunas daquela linha. Terminou, ele sai para o for mais externo, pula para a próxima linha e depois percorre todas as colunas daquela linha. É isso que ele está fazendo aqui, pessoal. Né? Então, aqui por último, essa atribuição, aqui é o momento que a gente insere, né, faz a inserção de valores na matriz. Ou mostra os valores da matriz também. Esse também é um detalhe importante. Aqui, nesse momento, eu posso
tanto preencher um determinado valor lá na posição da matriz, como eu posso também escrever essa posição na tela, né? Eu posso utilizar o for para guardar o dado dentro da matriz. Se eu quiser gerar um valor aleatório aí dentro, também a gente utiliza aquela funçãozinha range, que nós já vimos, né, nas aulas anteriores. E depois eu posso ter um printf mostrando essa posição na tela também. Ok? E aí, para a gente finalizar então essa videoaula, preencher uma matriz de ordem 3 por 3 com números em ordem crescente, que nem nós vimos agora há pouco, fizemos na mão, né? Foi bastante demorado. Depois mostrar a matriz na tela. Como é que seria isso, galera? Então, primeiro passo, criei minha matriz X de ordem 3 por 3, beleza? E aqui criei minhas variáveis I, para percorrer a quantidade de linhas, J para a quantidade de colunas, e esse Y vai ser para poder eu ir aumentando o valor dele. Ele começa em 1, né, que é em ordem crescente, pessoal, com números em ordem crescente de 1 a 9. Tá? Então, esse I vai ser o cara que vai controlar esses valores aqui. Ó. Tanto é que ele já está recebendo 1 aqui. Ó. O I, eu estou criando ele já jogando o valor 1, já para ele começar a brincadeira lá. Tá? Criamos os nossos dois laços de repetição, que a gente já sabe para que serve. Né? O primeiro para percorrer a quantidade de linhas, tanto é que ó, o I começa em 0 e vai até enquanto ele for menor que 3, que é justamente esse tamanho aqui. Como é 3 por 3, né? Os dois laços vão ficar bem parecidos. E o J começa em 0 também enquanto ele for menor que 3. E aqui dentro, olha só o que está acontecendo, pessoal. Estou chamando minha matriz na posição IJ. O I a primeira vez é 0 e o J também é 0, ou seja, a primeira casa lá da minha matriz. E estou jogando a variável y. Quanto é que vale y a primeira vez? Está aqui, né? Ó, valendo 1. Depois que eu joguei o 1 lá na primeira casa da matriz, o i recebe ele mesmo mais 1. Então o y passa a ser 2. Né? E ele volta aqui, passa para a próxima coluna da matriz e chama essa segunda coluna e joga agora o valor de y, que é 2. O y recebe ele mesmo mais 1, passa a ser 3. E ele passa para mais uma coluna e joga o 3 lá. Ok? E assim ele vai fazendo, vai jogando em cada uma das casas o valor do y. Recomendo que vocês executem para vocês verem o resultado aí na tela. Se você finalizar dessa maneira o código, ele só vai preencher a matriz, não vai mostrar na tela os valores dela. Como é que a gente faz para mostrar? Ou você coloca um print depois do incremento aqui da variável y, depois que você incrementou o y, você coloca um printf aqui mostrando essa casa aqui, x na posição i, j. Tudo bem? Ou então, posso criar novamente essa mesma estrutura. Então, repetir o mesmo laço, copiei e colei, galera. Os mesmos dois laços, tá? Com as mesmas variáveis, só para mim escrever a minha matriz. Tá? E eu gosto particularmente de escrever dessa maneira, pessoal. Coloco porcentagem D, né, que é onde ele vai colocar o valor de cada uma das células da matriz, seguido da barrinha vertical. Tá? E aí, quando ele termina de percorrer uma linha inteira, que ele vai passar para a próxima, então eu coloco aqui um printf com esse contra barra n, para ele dar uma quebra. Né? Então, ele terminou de fazer uma linha, aí ele vai sair desse laço para poder atualizar o laço mais externo, eu dou uma quebra, e aí depois ele preenche novamente a outra linha. Se você fizer dessa maneira, o resultado que você vai ter será similar a esse aqui. Ó. Tá? Então perceba que eu tenho aqui na primeira linha, depois quando ele rodou esse laço aqui 3 vezes, preenchendo aqui, ó, 1, 2, 3. Depois ele deu essa quebra de linha, foi por isso que os próximos valores vieram aqui para baixo. Ó. Tá? E aí depois ele mostrou 4, 5, 6. Depois deu mais uma quebra de linha, que veio para cá. E aí ele mostrou 7, 8, 9. Então preenchemos a nossa matriz de 1 a 9. Né? Lembrando que a gente está trabalhando aqui com uma matriz de ordem 3 por 3. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Executa esses códigos aí para vocês verem na prática. E eu espero vocês na próxima. Até lá!